Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora lá para mais uma aula. Nós continuaremos na página 7, exercício 7. Então, o primeiro exercício. Quais as principais ações do personagem Dom Quixote após a decisão de sair pelo mundo vivendo aventuras? Escreva um parágrafo resumindo-as. Então, você vai observar a história e vai resumir quais são as ações que ele fez durante a história. E aí você vai escrever aqui. Exercício 8. No final do trecho lido, Dom Quixote decide dar outro nome à lavradora Aldonza Lorenzo. Por que ele faz isso? Poxa, um nome tão bacana. 9. Sabendo-se que, em espanhol, a palavra dulce significa doce. Explique a escolha do nome Dulcinea. Por que ele escolheu o nome Dulcinea para ela? Exercício 10. Releia este trecho do penúltimo quadrinho. Nome, ao seu parecer, músico, peregrino e significativo, como todos os outros que a si e as suas coisas tinha dado. A. Quais palavras indicam qualidades de nome? Então, aqui tem uma observaçãozinha, uma explicaçãozinha sobre sintagma nominal. Na verdade, seria o quê? Uma lembrança, porque nós já estudamos sobre isso. Então, você vai escrever aqui, qualidades de nome, que tem aqui dentro do quadrinho. B. Essa B é um bate-papo somente. Por que essas qualidades são importantes para Dom Quixote? Você pode colocar aqui, em poucas palavras. 11. Além da voz do narrador, há, em alguns momentos da HQ, a fala do personagem. Copie uma dessas falas. Então, você vai pegar uma fala do personagem e colocar aqui. B. Como se diferencia a fala do narrador da fala do personagem? Então, como que eu sei que é o narrador falando e quando que eu sei que é o personagem falando? Você vai diferenciá-las aqui na B. 12. É característico da linguagem visual dos quadrinhos o uso de linhas cinéticas, elementos que, em geral, indicam algum tipo de movimento. Pode haver linhas indicando que alguém está se balançando, andando, correndo. Então, o que é isso? São as figuras de como se a pessoa estivesse se mexendo ou o personagem estivesse se mexendo. Releia o último quadro do fragmento, que é esse daqui, e circule as linhas cinéticas desse quadrinho. O que você está vendo aí que dá ideia de movimento? Você vai circular. E aqui na B você vai explicar o que elas indicam. Facinho, hein? 13. Um trecho da fala do narrador cria uma expectativa no leitor sobre a continuidade da história. Transcreva esse trecho. Então, olha lá, um trecho da fala do narrador, ainda aqui, ó. Um trecho da fala do narrador, aquele que conta a história. Cria uma expectativa no leitor sobre a continuidade da história. Então, que trecho é esse? Ele está aqui, ó. Qual que é o trechinho que você vai transcrever aqui? B de bola. Essa daqui é no caderno, ó. A figurinha aqui do caderno. Quais são as suas expectativas em relação a essa história? Justifique sua resposta. O que você achou dessa história de Dom Quixote? Você vai fazer no caderno, acompanhando esse outro quadrinho aqui. Olha lá. Muitos ilustradores reproduzem essa cena. Que tal fazer sua versão? Deixe-a exposta na sala de aula. Eita, a sala de aula não vai dar, vai ter que ser na sala de casa. Então, você vai fazer esse desenho aqui, reproduzir esse desenho, acompanhado da sua resposta aqui da B. Quais são as suas expectativas em relação a essa história? Justifique sua resposta, ok? Depois, você vai fazer o quê? Ler esse trecho aqui num quadrinho verde. As palavras que você desconhece está aqui embaixo, no pequeno vocabulário. E aí, você vai responder as outras questões. Dom Quixote vê gigantes e Sancho Panza vê moinhos de vento. Por quê? Ao olharem para o mesmo lugar, que é essa imagem aqui, ao olharem para o mesmo lugar, eles veem coisas diferentes. Discuta isso com os colegas e o professor e registre sua conclusão.
Então, você vai discutir, ou pode me chamar se precisar, ou com seu pai, com a mãe, com a tia, o irmão, a avó que está aí do seu lado. Então, você vai ler com bastante atenção, que você vai entender por que que um tem uma visão e o outro tem outra. E aí, você vai responder aqui na 14. 15. No trecho, observe os sintagmas destacados. Ali estão, amigo Sancho Pança, 30 desaforados gigantes. E a 2, gigantes? Note que um dos sintagmas nominais é formado apenas por uma palavra, gigantes. Lembrando que sintagma nominal é o nome, é substantivo. A gente também já estudou sobre isso. Enquanto o outro é formado por 3, 30 mais desaforados mais gigantes. Qual que é o núcleo de cada um dos sintagmas destacados? Lembra que núcleo é a palavra mais importante da frase? Então, eu quero saber aqui no trecho 1 e no trecho 2. Qual que é o núcleo? Núcleo é a palavra mais importante. Qual que é o núcleo aqui, a palavra mais importante desse trecho 1? E qual que é a palavra do trecho 2? O 2 está fácil, só tem uma palavra. Então, você vai colocar aqui. B de bola. As palavras que acompanham o núcleo do sintagma nominal são chamadas de determinantes. Sendo assim, quais os determinantes dos sintagmas destacados? Então, se você aqui descobriu quem é o núcleo, respondeu aqui, o que sobra é determinante. Você vai responder na B. C. O núcleo pode estar acompanhado por determinantes que têm, entre outras funções. Então, as outras funções é indicar característica do ser, identificado pelo substantivo, lembrando que o substantivo é o próprio nome, especificar ou generalizar o substantivo, indicar quantidade de seres. Qual é a função dos determinantes indicados no item anterior? Então, a sua resposta da A e B seria o quê? O restante vai entrar aqui, ó. Qual que é a função dos determinantes indicados no item anterior? Leia o trecho inicial de outra adaptação de Dom Quixote. Então, novamente, você vai ler o Fidalgo Sonhador, presta bastante atenção nesse trecho, leia com bastante atenção, de preferência em voz alta, que é mais fácil da gente captar as informações. 16. No trecho, há a descrição física de Dom Quixote. Física, que ele está descrevendo como que é o personagem. Essa descrição coincide com a representação visual? Coincide com o que você está vendo nos quadrinhos? A descrição foi feita por Caco Galhardo. Explique sua resposta. Então, aqui você vai explicar se o que ele está falando aqui no texto coincide com o que você está vendo na HQ. Considere o título do trecho lido. A. No sintagma nominal que compõe esse título, identifique o núcleo e os determinantes. O Fidalgo Sonhador. Quem que é o núcleo dessa frase aqui? Qual que é a palavra mais importante? Você vai escrever aqui no núcleo. Determinante é o que sobrou. Aí você vai colocar aqui. Indique qual desses determinantes tem como função principal apontar característica do substantivo, que é o núcleo do sintagma nominal, que é o nome, e especificar o ser nomeado pelo substantivo. Se o substantivo é o nome, quem que está nomeando ele? O que que antecede? Que vai entrar como determinante aqui. 18. Releia este trecho. Aqui você vai ler o trechinho, que está aqui no cantinho, e aí você vai assinalar V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então é só preencher, verdadeiro ou falso. Leia com bastante atenção, porque essa daqui refere-se a esse trechinho aqui, da 18, tá bom? Então, por enquanto, só isso. A gente volta na próxima aula com uma correção, tudo bem? Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.